pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Me Inspirar. E hoje a minha convidada, ela é super especial, é a minha amiga de infância, a gente fez o ensino fundamental juntas e depois a gente se acompanhou aí, né, pelas redes sociais. Então ela é muito especial, uma mulher, assim, vocês vão se impressionar com a história de vida dela. E eu tô muito feliz em receber você, Catarine Birk. Ai, Seja bem-vinda! obrigada pelo convite. Eu que estou super lisonjeada e a gente pensa na rede social como uma forma, às vezes, que até nos contamina ou nos cansa, mas ela é tão prazerosa quando a gente acaba se aproximando de pessoas que, de fato, o tempo faz nos distanciar, né? Então, a gente teve uma relação ali na infância. E o que poderia ser perdido se manteve através do digital, né? Então isso é muito bom, a gente se acompanhou, né? As nossas histórias de vida, o quanto a gente cresceu ao longo do tempo, né? Aquelas menininhas, o quanto a gente cresceu e aonde a gente chegou e a gente se conectar de novo, né? E poder trocar mais pelas nossas histórias. Acho que isso é ótimo. Sim, sim. Nossa, para você ter uma ideia, eu tenho professoras na minha rede social. Eu tive uma professora de matemática muito importante na minha vida e até hoje ela segue, ela me acompanha e eu falo, Pro, você sabe que foi você que fez eu gostar de matemática. Eu fiz finanças por sua causa e Era a acompanha. Ilka, tinha a Elizabeth, A professora Elizabeth. Elizabeth. A Era. Elizabeth era uma fofa. Eu lembro muito Era. dela na época do Eu acho que ela Aldinho. faleceu, mas eu tive por muito tempo, assim, encontrando ela na rua. E um carinho, né? Eu acho que tem isso, o professor traz do momento que a gente viveu, Sim. né? Essa lembrança do momento. E deve ser lindo pra eles acompanhar a gente crescer, né? Ver as Ai, eu duas amaria ser pequenininhas. professora vendo. Eu tenho isso com equipe, quando eu vejo que eu saí de uma empresa e vejo as pessoas crescendo, evoluindo. Ontem mesmo eu estava no LinkedIn, eu vi um analista que eu tive, que eu contratei, indo para o México a trabalho, enfim, para crescer, aprender. E você olha para trás e fala assim, nossa. Então, eu, como líder, penso isso dos meus colaboradores, da minha equipe. Imagina a professora, fala assim, Sim. nossa, olha o que essa pessoa se tornou. Sim, Deve ser deve ser incrível. incrível, deve ser Deve. incrível. E conta pra gente, quem que é a Catarine para todos os nossos ouvintes conhecerem você melhor? Ai, uma grande mistura, né? Nunca somos uma coisa só. Sim. Mas a Catarine é uma mãe, né? Eu vou falar primeiro do meu papel mais importante hoje, que é o ser mãe e que, inclusive, me tornou uma melhor líder, né? Eu acho que o ser mãe nos traz realmente uma bagagem adicional que nos fortalece muito mais profissionalmente. Então, eu sou mãe do Filipe, um menininho de 5 anos, muito especial, obviamente, né? Meu filho. E sou publicitária de formação. Trabalhei por mais de 12 anos no mundo corporativo, desenvolvendo marcas, negócios em empresas nacionais, multinacionais. E hoje sou CEO de uma agência de publicidade. O meu começo de carreira, logo que eu comecei a fazer publicidade e propaganda na Metodista, aqui em São Bernardo, eu naturalmente fui para o meio da publicidade em agência, né? Me tornei atendimento em agência, mas foram poucos meses até eu ir para a indústria, né? E é engraçado quando você faz alguns tipos de curso, meio que você está predestinado a ir para caminhos, né? Então a agência era o caminho mais fácil. E aí foi no marketing, né, que eu me encontrei bastante e construí a maior parte da minha carreira. Mas coincidentemente, né, após a maternidade, eu fiz uma transição que a gente pode se aprofundar um pouquinho mais, mas quando eu decidi voltar ao mercado, o que seria natural, né, que é voltar para onde eu estive 12 anos, né, dentro da indústria, desenvolvendo marca, lançando produtos, pensando estrategicamente para grandes negócios, eu voltei para onde foi a minha raiz lá atrás, né, que é dentro de uma agência de publicidade. Então, numa Olha. posição bastante interessante, bastante desafiadora, mas que traz um pouquinho dessa bagagem do que foi na indústria para um meio da publicidade. Então, é uma grande mescla, né, entre ser mulher, entre ser mãe, entre ser esposa, sou casada há quase 8 anos e ser agora uma CEO de uma agência de publicidade. Legal. E você tem irmãos? Como é que é a parte familiar da Cati? Tenho 2 irmãs, nenhuma no mesmo caminho que eu. Na verdade, tenho 2 irmãs, uma dentista, mas que também no meio do caminho fez uma transição e é influenciadora, produtora de conteúdo.
recente se tornou empreendedora e ela ainda assim exerce todas essas multiáreas, né, que ela traçou para a vida dela e ela ainda exerce todas elas, né, com grande equilíbrio. Uma irmã nutricionista que também recente fez uma transição, hoje trabalha no administrativo de uma empresa. Minha mãe, que por muito tempo, né, acho que desde que eu nasci, do lar, né, administrando a casa, há alguns anos passou a trabalhar dentro de um estúdio de Pilates. E meu pai, que foi engenheiro por muitos anos, quase 40 anos, da mesma empresa, na Ford, se aposentou lá e recente partiu, mais um grande amor. Ai, a gente acompanhou. E sabe que eu lembro muito dos seus pais. Eu lembro muito. Eu lembro uma vez, eu fui na sua casa passar um dia, talvez foi mais de uma vez, mas eu lembro certinho que sua mãe tinha feito uns bolinhos de carne, assim, eu lembro disso, eu lembro da comida da sua mãe. E depois a gente foi lá pro seu quarto, você tinha uma sorveteria da Barbie, eu não me esqueço disso que você tinha. E a gente brincou ali, eu lembro muito, assim, da fisionomia dos seus pais. Eu não lembro se seu pai chegou depois, mas eu lembro dos dois, assim. E você é uma pessoa muito família, né? Eu sou. Muito eu próxima. sou, assim. E eu sigo sendo, né? Eu acho que mesmo depois que eu casei, assim, eu tenho uma diferença de idade grande para as minhas irmãs, né? Então, para minha irmã mais velha são 9 anos e para minha irmã do meio são 6 anos. Que com o tempo se torna pequena, né? Conforme a gente vai amadurecendo, essa diferença de idade não é tão relevante. Mas quando somos mais novos, isso é perceptível, né? Então, as brincadeiras são diferentes, os momentos são diferentes. Então, eu estive em casa por muito mais tempo, né? Então, eu saí de casa com quase 30 anos. As minhas irmãs já tinham saído de casa há muito mais tempo. Então, eu vivi o núcleo familiar por muito tempo ali na minha casa, com os meus pais. Depois, claro, com o meu marido, né? Namorei com ele por 10 anos antes de casar. Então, a gente está junto há quase 18 anos. E sempre ali num núcleo muito familiar, né? E depois que me casei, ainda mantendo isso muito próximo, e agora na construção da minha própria família, né? Porque também tem isso, né? Agora é o passo da gente construir a nossa família, né? E eu mantenho isso muito vivo, assim. Isso é uma coisa que eu gosto muito de manter, né? E que também faz parte do nosso equilíbrio, né? O ser família, estar família. E também olhar para nós como mulheres, né? Como seres individuais que não são só sobre um núcleo, mas que também têm seus próprios interesses, né? Com certeza, muito legal. E fala pra gente do seu esposo, como vocês se conheceram, como foram 10 anos. Eu lembro muito, assim, desde que eu comecei a seguir você no Instagram, vocês novinhos ali namorando. Eu acho que você só namorou ele? Só foi ele? Não, sempre fui namoradeira. Sério? Na verdade, eu não era daquele rolê do ficar. Eu ficava e me apegava e namorava, sabe? Eu tive relacionamentos, mas nunca tão longos quanto com ele, assim. Mas eram relacionamentos de 2, 3 anos. Tive alguns antes dele. Nos conhecemos no primeiro ano de faculdade. Eu até achava que não daria certo. E ele também não. Porque Vocês eram da mesma classe? da mesma sala. Olha! Então, você pensa. Eu acho que eu falei disso em terapia hoje cedo, inclusive. A gente ia pra faculdade juntos. Andava até a sala juntos. Entrava na sala juntos. Sentava próximos. Ele é Carlos, eu Catarine, 2 letras Cs. Então, o grupo de trabalho no primeiro ano foi em ordem alfabética. Então, ele estava no mesmo grupo de trabalho que o meu. E assim se perdurou até o final da faculdade. A gente voltava da faculdade juntos. E eu sou aquariana. O aquariano tem um quê da liberdade, né? Então, me dê o meu espaço. Eu quero a minha liberdade em alguns momentos. Tanto de expressão, quanto de opinião, quanto de espaço, né? E aí eu falava, será que isso vai dar certo? Eu nunca me imaginei tendo um relacionamento duradouro com uma pessoa tão próxima de mim, né? Mas eu acho que o que ele sempre me respeitou muito, né? Tanto no meu perfil e quanto entendeu, né? Sua individualidade. A minha individualidade. Sim. E eu acho que relação é construída também, né? Principalmente com base ao respeito. Eu acho que isso que fez dar muito certo desde o início, porque ele sempre me respeitou no momento que eu... Calma, deixa eu sentar nessa cadeira aqui, ó, que não tá tão do lado aqui grudado, sabe? Coisas muito sutis, mas que falavam sobre respeito desde o início, assim.
E nos conhecemos lá e assim estamos até então, nos formamos juntos. E ele não foi para o caminho da publicidade, ele é totalmente área comercial, né, administrativo e comercial. E eu me mantive aí no mundo da publicidade, marketing, enfim, e fui me aprimorando nesse meio, mas nos conhecemos lá. E Que legal. estamos, assim, desde então nos complementando, né? 18 anos, é metade praticamente da nossa vida, Metade, tô né? com 36 anos, né? Então, metade da minha vida é de fato com ele. E, nossa, pensar nisso, né? E construindo, né? E seguindo. Acho que isso é muito importante. E mantendo o respeito, mantendo todo o que nos trouxe até aqui, né? E vendo família, né? Eu acho que isso é tão bom de ver. E do Pipo, fala do Pipo. Ele foi planejado? Como é Foi isso? Você super. pretende parar no Pipo? Quer mais um? Como é? Pode parecer loucura para muitas mulheres, mas eu quero mais um. Ah, que legal. O Pipo foi super planejado, né? A gente casou, eu acredito que o Pipo tenha vindo ali 2 anos e meio, quase, depois, né? Mas foi planejado, a gente... E aí também é engraçado, né? Porque quando a gente casou, a gente falava, daqui 1 ano a gente já pensa em ter filho. Aí chegou 1 ano e aí a gente tava numa outra energia, né? Que era de viajar, que era de curtir ainda a casa e o apartamento, enfim. E aí você vai postergando e aí vem a carreira, né? A carreira ali muito em alta, principalmente para mim, que trabalhava ali dentro de uma grande empresa, que tem ali os hierárquicos, né? Como você tem que galgar e construir sua trajetória. Então, você é um analista júnior, de repente você é pleno, depois você é sênior. O seu próximo passo é qual? É uma coordenação, depois é uma gerência. E eu ainda muito presa nesse lugar da construção da carreira, né? Eu acho que também muito do que eu vi o meu pai, né? Eu acho que nós somos moldados muito pelo que nós temos como exemplo, né? E eu acho que só com o passar do tempo e com a maturidade que a gente entende que esse exemplo ele é importante, mas que muito também tem que ter a ver com o que a gente quer para nós mesmos. E que não é sobre fazer algo errado, é só sobre fazer o que é certo para nós, né? Então, por muito tempo, eu ainda me sentia presa naquele lugar da construção da carreira, onde a Catarine queria chegar, até onde eu queria ir, né? E porque no fim, por muito tempo, a gente tem a concepção de sucesso muito baseado nessas conquistas, né? Então, do status que eu vou ter, do nível hierárquico, da carreira, do carro próprio, da casa própria, casada, com filho, são muitas coisas que vão nos moldando e que, em que momento que a gente para e pensa o que pra gente é sucesso, né? Eu acho que isso levou um tempo. E aí, foi justamente no momento de virada onde eu olhei e falei, eu tô conquistando coisas, né? Tava casada, a gente ali morando num apartamento que tínhamos comprado, construindo carreira, mudando de empresa, me sentindo cada vez mais empoderada, mas até onde eu quero ir? E é só isso, né? Minha vida vai se resumir a isso? A acordar, ir pro trabalho, voltar, fazer uma janta, jantar, assistir uma série, dormir, acordar, trabalhar. Falei, falta alguma coisa. E por mais que a gente fosse projetando, né, o nascimento, né, uma gravidez, um nascimento de um filho para frente, foi nesse momento, e eu acho também que nos basta a sensibilidade, né? Eu acho que a gente tem que ter um pouco de intuição e às vezes a gente deixa passar isso na correria da vida. E foi nesse momento que eu parei e eu falei, minha vida vai se resumir a isso até quando? O que me falta? E assim, não colocando isso de uma forma muito nem religiosa nem espiritualizada, mas eu comecei a sentir que eu queria mais, mas que na verdade eu já não estava mais sozinha. Eu pegava uma estrada de 70 quilômetros para ir para o meu trabalho, todos os dias, era 70 quilômetros para ir, Era 70 para Alphaville? voltar. Trabalhar? Era na Raposo Tavares, em Cotia. Ah, ok. Então era Rodoanel e muito sutilmente eu passava a não me sentir sozinha. Eu falava, gente, eu me sinto acompanhada. E você falava, putz, é por Deus? Sim, porque a gente tem a... Mas era diferente. E aí, de repente, eu começava a olhar para o lado e só via gente grávida. E aquilo começou a florar em mim. E aí eu falei, não, eu preciso de outro propósito na minha vida que não seja só olhar para frente na profissional, sabe? E aí foi quando começou a vir mais forte. Falei, acho que agora é hora.
Meu marido acho que já queria até há mais tempo do que eu. Mas isso veio sutilmente, assim, como uma intuição. E estando prontos, a gente foi atrás. Percorreu o caminho, né? Vamos fazer os exames, ver como que tá o corpo, preparar o corpo para isso. Vitaminas, enfim, o que fosse necessário. Já procurar uma médica que nos acompanharia caso eu engravidasse. E eu acho que em torno de 3 meses eu engravidei. Foi rapidinho. Tomava remédio já há muito tempo. E falei, vou deixar a vida acontecer. E foi muito rápido, né? Foram 3 meses, mas ele foi super planejado. Enfim, amado, mesmo que não tivesse sido planejado, mas foi super planejado. Uma gestação super tranquila. É isso que eu ia perguntar. A gestação foi tranquila? Como foi pra você? Foi super tranquila, assim. Na verdade, acho que eu quero uma outra gestação só pra ter sono, porque eu tive insônia. Acho que foi a única coisa que eu tive de diferente do normal. Você dorme de bruços? Não, de lado. Tem alguma interferência? Tem, porque eu tenho uma amiga que ela sempre dormiu de bruços. E aí não dava, né, por conta da barriga. E aí ela não faz sentido. Conseguia. Eu ia falar qual que é a interferência, mas faz sentido. Ela não conseguia dormir pra cima, ela não conseguia dormir de lado. Então ela teve muito problema na gestação por conta do sono. Eu durmo de lado, mas assim, eu não sei. Eu tinha insônia, eu simplesmente acordava às 3 da manhã e eu pensava, gente, às 6 eu tenho que estar acordada pegando uma estrada de 70 quilômetros. Nossa. E aí, normalmente, o meu sono batia quando eu estava na estrada. Então, o Carlinhos era muito acionado, inclusive, pelo telefone. Eu abrindo janela, porque eu falava, eu preciso me sustentar acordada em uma estrada. Porque estrada é aquilo, né? O sono vem. Então, eu brinco que a única coisa que foi de diferente na minha gestação foi porque eu não tive sono, eu tive insônia. Mas foi uma gestação super tranquila. Me mantive saudável na alimentação, enfim, um pouco de exercício. Foi bem tranquilo até o final. Tive um parto tranquilo também. Foi parto normal ou cesárea? Foi normal, natural, assim, sem anestesia, sem nada. Eu quis percorrer o caminho até onde fosse o meu limite. Era um desejo meu. Eu falei, vamos ver até onde eu vou, né? Então, foi na pandemia, né? Então, é verdade, ele é de 2020. Ele nasceu em junho de 2020, né? Os primeiros 3 meses do auge da pandemia. Envolveu algumas preocupações, né? Tinha ali a possibilidade do Carlinhos não poder estar no parto, caso ele tivesse um sintoma gripal, deles quererem, né, no momento de entrada no hospital, fazer um exame de Covid, para ver se ele estava com Covid ou não. Se ele tivesse com Covid, ele não podia entrar. E eu teria um parto sem o pai junto. Então, e fora o receio de eu ficar doente, né? Sim. De eu pegar o Covid enquanto eu estava ali na reta final da gestação. Então, envolveu uma atenção ao mesmo passo que não pareça de forma errônea, mas assim, foi um presente, porque eu pude desacelerar um pouco mais nos últimos meses da gestação, sem a necessidade de deslocamento, 70 quilômetros para ir, 70 para voltar com barrigão, né? De poder contemplar a minha casa, não só o meu corpo, mas a minha casa antes da chegada de um filho, né? Foram diversos pores do sol entre trabalho e uma contemplação de, olha, minha vida vai mudar, mas a vida também está mudando muito lá fora. Então, foi um período de reclusão que também foi importante antes dessa chegada. É porque você engravidou antes, né? Eu engravidei antes. Você grávida descobriu da pandemia. E o Henrico, ele foi adiado por conta da pandemia. Eu casei em 2019. Pelo meu marido, eu teria engravidado na lua de mel. Maridos, olha que prática, né? Aí eu falei assim, bom, como a gente nunca morou junto e tal, vamos curtir o primeiro ano de casada. Beleza, passou 2019. Chegou 2020, pandemia. Falei, então agora a gente vai segurar, a gente não sabe o que vai ser, né? Vai que os hospitais tinham muito medo, né? E aí tinha acontecido o caso do Alok, que ela teve uma bebê e teve vários problemas. Eu falei, não, pelo amor de Deus, então não abriremos a fábrica. Beleza, chegou 2021, eu comecei um MBA no INSPER, que ele era de sexta e sábado era das 8 da manhã às 5 da tarde. Aí eu falei assim, amor, agora a gente vai ter que esperar, porque esse MBA são 2 anos. Aí ele super frustrado, assim, porque ele achou que a minha entrada no MBA não ia impactar essa parte. Mas por que impactou? Porque eu só poderia trancar 1 ano. Ou seja, se eu tivesse um bebê, ele com 1 aninho, no máximo 6 meses, eu ia ter que voltar, porque eu não poderia E era presencial? trancar mais. E era presencial. Na verdade, no começo foi híbrido, né, tal, porque era pandemia ainda, depois ele foi presencial.
E aí ele fez assim pra mim, mas então quando a gente pode tentar pra não atrapalhar você se formar? Eu falei, ó, então tem que ser no meio de 2022. Porque aí, mesmo que eu engravide, eu consigo me formar pro neném nascer em 2023. Conclusão, primeira tentativa. Eu nem acreditei. Primeira tentativa. A gente foi lá, fez os exames e tal. Aí eu fiz um exame de ovulação. Porque como eu fiquei muito tempo tomando remédio, eu nem, né? Falei, bom, vou comprar exame. Aí a gente fez uma viagem pra Noronha. No segundo dia de viagem, eu fiz o exame e a carinha lá ficou feliz. É um exame de... que fica feliz lá, quando você tá fértil. Aí eu olhei pra ele e falei, nossa, a carinha ficou feliz, é meu dia fértil. Pronto, o Henrique foi feito em Noronha, em fevereiro... Num dia feliz em Num Noronha. dia feliz em Noronha. E aí, quando foi em fevereiro, ele nasceu. Fevereiro de 2023. Ele é aquariano? Ele é peixe. Ele é o primeiro dia. Ele é dia 20 de fevereiro. Holística, não. Eu achava que ele ia nascer no dia 18 de fevereiro. Na minha cabeça, porque eu nasci dia 18, então eu falava, ai, dia 18. E como você, eu também. Eu queria um parto natural. Meu médico foi o doutor Gustavo, que ele é especialista em parto humanizado e natural. Fiquei 18 horas em trabalho de parto. Aí o lance entra, que é o descontrole. Né? O seu, quanto tempo você ficou? Desde a primeira contração até ele nascer? Ó, minha bolsa estourou 00:30. Eu fui ter a primeira contração às 7:30 da manhã e ele nasceu às 3:20 da tarde. Ah, foi relativamente rápido. Foi. Foi. Porque, assim, do momento que estourou a bolsa, rompeu a bolsa, não consegui dormir, obviamente, né? Porque eu falei, gente... Aí a minha médica falou, espera, vamos ver como que vai ritmar, porque você pode ficar em bolsa rota até 48 horas, então espera, vamos ver. Sim. Quando foi o próximo das 6:30, 7 horas da manhã, veio a enfermeira obstétrica em casa, era pandemia, né, e então eu queria ir pro hospital e ficar o menos tempo possível, então eu tive uma equipe para me atender também em parte domiciliar, né. Você teve doula? Tive doula. Teve. E aí, ela chegou em casa por volta de 6:30, 7 horas, fez ali os exames, confirmou sendo a bolsa rompida, realmente, e viu a dilatação. Eu tinha 1 dedo de dilatação, que era muito pouco, mas também esperado logo após o rompimento da bolsa. Ela falou, olha, isso pode durar algumas horas até você começar a ritmar e ter contração, então fica tranquila. E eu ainda, por mais conhecimento que tenha buscado... Não tinha me atentado a um detalhe que ela falou assim, vai pro banho, toma um banho de água quente, eu vou embora, toma um banho de água quente e aí você vai vendo como vai sendo ao longo do dia. Porém, contudo, entretanto, ninguém me avisou, diante de todo o meu conhecimento, que também isso era uma forma de mostrar se isso ia vingar ou não. E aí eu entrei no banho quente, plena, sem me alimentar praticamente. O Carlinhos, eu me lembro até hoje, ele estava na cozinha, cortando meio mamão e fazendo um chá, que inclusive eu ia tomar ali na água quente. A hora que eu falei, Carlinhos, some com esse mamão e manda mensagem pra ela. Porque veio a contração, assim, como um estilingue. É porque é estímulo, né? Água quente é estímulo do parto. Água quente é o estímulo. E eu, naquela hora, nem me toquei. Eu falei, é só um banho relaxante, pós-bolsa rota, né? Assim. E aí, veio a primeira contração nesse primeiro banho, às 7:30 da manhã. E aí, eu falei, não, pode avisar. Se ela chegou em casa, pode avisar que ritmou, vai ritmar. Manda mensagem pra doula. A doula apareceu em casa. E aí, a gente fez da parte... do maior trabalho maior parte do trabalho de parto em casa. Mas, nossa, tenho alguns lapsos de lembrança, porque, de fato, a gente entra em uma certa transe, né? E aí eu me lembro que quando foi próximo de meio-dia e meio, eu falei, eu não aguento mais, vamos para o hospital. Assim, próximo de meio-dia, eu falei, não aguento e eu quero... E como foi a ida para o hospital? Ele tava nervoso, ele acelerou o carro, como foi isso? Ele tava tranquilo, seu esposo? A gente pode perguntar isso pra ele em algum momento, mas aparentemente, assim, tranquilo, ele não tava. E também tinha uma certa pressão da minha parte, porque eu tava com muita dor, né? Eu saí de casa com, acho que 5 centímetros de dilatação, então das 7:30 da manhã ao meio-dia eu tava com 5 quase para 6. Eu cheguei em casa no hospital com 7 em 40 minutos. Então, eu estava entrando num ápice de dor razoável. Então,
Para eu sair do meu apartamento até a garagem, a vaga, eu saí de cadeira de rodas, eu já não tinha condição de andar, porque as contrações estavam em intervalos Muito curtos ritmadas, e ritmados. Com a doula me segurando e ele naquela tensão, o que, que eu posso fazer aqui? E, na verdade, ele não podia fazer nada. E eu acho que essa deve ser muito tenso para quem tá do lado, vendo você passar por uma dor. Porque, no fim, gente, é uma dor. Só que é uma dor ressignificada. Para a mulher é uma dor ressignificada. Para o homem que tá ali vendo você passar a dor, é uma dor que ele quer tirar de você, né? Então, eu acho que deve ser muito difícil essa tensão, porque vem num lugar de impotência. O que eu posso fazer para minimizar isso? E não há nada que possa fazer. A menos não passar em valetas rápidos. E era isso que eu falava. E aí, assim, ele foi super rápido. Era bom, era que era um domingo, então não tinha trânsito em São Paulo. A gente chegou muito rápido, acho que uns 30 minutos. Teve lá ali o processo burocrático de hospital, mas também muito rápido. A equipe já estava lá aguardando. Ele não precisou fazer nenhum exame de Covid, então isso também deu... Então tinha essa tensão também para ele, né? Eu não posso ficar doente. E ele estava trabalhando fora de casa. Ele estava saindo pelo menos 1 ou 2 semanas de casa, mesmo no auge da pandemia. Então tinha muita tensão, né? Além da minha própria dor. E a gente chegou no hospital, sei lá, eu entrei no quarto perto de 2 horas, ele nasceu em 1h20. Então, assim... do momento que eu saí de casa, ao momento que ele nasceu, foi muito rápido. E eu saí de casa dizendo, avisa que eu quero anestesia. Eu quero anestesia. Mas eu já estava em uma certa transe. E a minha médica falou, não, tudo bem. Eu cheguei lá e eu falei, cadê o anestesista? E aí ela falou, eu chamei, porque era tudo... Eu montei uma equipe, não era ninguém do hospital. Ela falou, já chamei, ele está a caminho. E eu falava, eu me lembro, ele tá vindo de jegue? A pessoa em transe, passando mal de dor, ainda... Ele tá vindo de jegue? Não é possível. Falar pra ele vir mais rápido. Eu pensava, eu vim tão rápido, como que ele não tá vindo tão rápido? E aí eu lembro que eu cheguei no quarto e ela falou, vamos pra banheira? Aí eu me lembrei da primeira contração, que foi na água. Eu falei, jamais. Você não vai não vir quero. mais contração ainda. Eu me lembrei da primeira. Já tinha passado por 450. O que era a primeira, né? Eu falei, não quero. Ela fez, calma. O anestesista está a caminho, não tem muito o que a gente fazer e normalmente pode se relaxar na banheira. Tenta ou não, você já tem, qualquer coisa você sai. Aí eu olhei pro Carlinhos, ele falou, tenta, a gente sai qualquer coisa. Eu falei, tá bom. Entrei na banheira e eu fiquei de costas para a porta, né? Então eu entrei na banheira e fiquei ali de costas para a porta, passando pelas contrações, a doula aqui, a médica na minha frente, a enfermeira aqui, o Carlinhos ali. E vivendo aquilo, né? E aí eu lembro que em determinado eu perguntei se ele estava vindo de jegue, eu já estava até na banheira e ele... E depois eu soube que ele já estava lá, atrás de mim. E como a minha médica sabia que o meu desejo não era passar pela anestesia, ela percebeu pela minha evolução e pelo meu tom vocal que eu já não estava numa dilatação que, se eu tomasse anestesia, provavelmente eu ia retardar, né, o processo de trabalho de parto e que não era na minha vontade, né, na verdade, que também ia acontecer talvez uma possível frustração. E ela viu aquilo, ela falou, não vou contar que ele chegou. Ele ficou nas minhas costas, atrás, eu em transe, nem olhei para trás para ver quem estava ali, quem não estava. E ela olhou para mim e falou assim, a gente pode medir a sua dilatação? Eu falei, pode. E aí ela veio medir essa dilatação e ela falou, você quer pôr a mão? Eu falei, quero. E aí eu senti o cabelo. Aí nessa hora eu falei, perdão da palavra, eu falei, mas foda-se se o anestesista tá de jegue, se ele tá de mula, se ele, aonde ele tá. Eu falei, cancela o anestesista. Porque agora eu cheguei até aqui, aqui eu vou. E também não tinha pretensão de ser na banheira, eu não tinha vislumbrado isso. Eu queria, na verdade, sentir o caminho. Eu também não tinha nada contra a anestesia. Eu só queria, neste momento, e aí eu acho que é o exercício do descontrole que vem desde então, né? Eu sou uma pessoa que sempre fui muito planejada, controladora, né? As coisas dão certo porque eu planejo, porque eu arquiteto as coisas, né? E a gestação vem para te mostrar, já desde então, que não é sobre o que eu quero, né? Então, esse exercício já veio acontecendo durante a gestação, o que foi ótimo.
e no parto, né? Então eu tinha muito claro para mim que eu tinha o meu desejo e eu tinha o que de fato, o que Deus ia permitir que acontecesse na minha vida e o que o meu filho principalmente ia querer, né? De que forma que ia ser. Não é sobre a minha escolha, eu tinha planejado, mas isso podia sair do controle e eu estava ok quanto a isso. Então eu não tinha nada contra a anestesia, mas eu sabia que eu queria sentir e deixar que a coisa acontecesse naturalmente. Se eu ia aguentar a dor, não sei, mas eu queria viver. Se ia ser o parto normal e natural, não sei, mas eu queria tentar. E permitir o descontrole. A vida acontecendo não pelo que eu planejei, mas pelo que teria que acontecer. Então, esse soltar a mão que eu acho que eu queria e buscava para minha vida há um tempo e que veio através da gestação e da maternidade. E aí foi ali na banheira mesmo, foram alguns minutos depois de sentir que ele estava muito próximo, que eu falei, beleza, você chegou até aqui, você quer, agora a gente vai. E aí eu me lembro do Carlinhos entrando na banheira, tirando ali só a blusa, mantendo ali a calça, a roupa, né, que tem que acessar. Ele entrou na banheira, a médica perguntou para ele, você quer segurar? E aí ele falou, quero, mas num lugar de quero, mas não sei se o consigo. Que eu faço, né? Porque tá na água. E ela falou, não, eu tenho que, como protocolo médico, eu tenho que estar junto com a mão com você, mas vamos lá. E ali ele nasceu, o Carlinhos logo pegou no colo, trouxe pra mim ali na banheira e Qual foi a sua sensação quando ele saiu? Nossa, eu não sei se eu consigo decifrar, assim, mas foi um mix de eu conseguir... Alívio, né? A dor vai embora no mesmo instante, né? Que dor. Acabou. Que dor que eu passei. Não existiu, não lembro. Não lembro, existiu. De alívio, mas de empoderamento, de nós conseguimos. E não é do eu conseguir, na verdade, é o nós conseguimos, sabe? E aí, num contrapartida até com a vida, mulher e trabalho, é até um pouco do que a gente age na liderança, né? Então, assim, somos nós, não é uma coisa individual. Então, nós conseguimos dentro desse processo. Eu olhava para aquilo e falava, a gente conseguiu, filho, sabe? A gente veio até aqui juntos e você me permitiu também viver isso do jeito que tinha que ser, sabe? Então, acho que foi esse misto, assim, de conseguimos, sabe? Independente da forma, do jeito, a dor, enfim. E é um processo de ressignificação, assim. Acho que o processo foi de ressignificação. Eu acho que não tem nada maior que ensine mais você sair do controle do que a gestação e a maternidade. Eu também tenho um perfil muito parecido com o seu. Muito controladora, muito planejada, enfim... E eu também, eu tinha na minha cabeça que eu queria um parto natural e sem anestesia. Na verdade, eu não queria anestesia de jeito nenhum. E aí, o que aconteceu? Minha bolsa não rompeu, foram as contrações. E aí foi aquilo, começou 5 horas da manhã, aí fui pro banho. E aí, eu passei exatamente o que você passou. Eu fui pro banho, eu fiz assim, por que eu entrei nesse banho? E aí, foram 18 horas, porque ele foi nascer 11h50, mas ele nasceu de cesárea. Eu fiquei até as 10h30 da noite, das 5 da manhã até as 10h30 da noite. Eu estava com a dilatação. O médico que rompeu a bolsa, porque a bolsa não tinha rompido, mas ele não descia. E aí, como que foi pra você? Então, aí como é que foi pra mim lá? Eu tava muito assim, eu tinha... Por que eu queria o parto natural? Porque eu tinha uma amiga que ela, no parto, ela perdeu o útero, ela teve um sangramento, 25 anos de idade e tal, então eu tinha muito medo da cirurgia cesárea. Então eu falava, já pensou, eu quero ter mais de um filho, já pensou, tira o meu útero? Então eu tinha o medo da cirurgia, de um sangramento, enfim. Falei, então eu prefiro passar a dor. E aí, conforme você passa todo momento, e aí falando agora do meu marido, ele ficou desesperado. Ele nasceu na Vila Olímpia, pensa, de São Bernardo até Vila Olímpia. Ele pegou a linha do trólebus, ele acelerou o carro, e eu, vai devagar, e eu também, com a doula no carro. E chegou lá no momento do parto, ele comia. Catarina, ele não parava de comer. Eu acho que ele chupou uns 40 picolés, uns 40. Todas as fotos do parto ele tá ou comendo uma coisa ou chupando picolé. Era o jeito dele extravasar. E ele lá desesperado, com esse sentimento de, não posso fazer nada, eu nunca vi uma coisa dessa. E ele assim, desesperado. E aí, o que aconteceu? Chegou um momento que o médico falou assim, Aline, vamos fazer anestesia? Porque você tá já com muita dor muito intensa há muitas horas. Foram 18 horas.
vamos tomar anestesia para você descansar. Eu fui, tomei anestesia, aceitei numa boa, e a contração ela era tão forte que eu não consegui descansar nem com anestesia. Porque geralmente você toma anestesia, descansa uma hora, depois e aí volta. Então eu não tive esse descanso. Por quê? O Henrico, ele estava com a cabeça de lado. Pra criança descer, ela tem que passar assim, ó. Tanto que quando ele nasceu, ele tinha um torcicolo que a gente precisou passar no osteopata. E aí, uma massagem, pum, soltou. Era torcicolo, que fez com que ele ficasse com o rostinho para um lado. Então, essa posição dele era assim, o meu corpo lutando para encaixar ele e mais a contração natural da dilatação. Sim. Então, era uma dor além, assim, do além. E aí ele falou, Aline, você, assim... E aí ele não entendia direito. Aí, o que aconteceu? Toma anestesia, não adiantou nada. Aí ele, no cardiotoco, ele fez assim pra mim, Aline, eu acho que o bebê tá ficando um pouco cansado. Vamos tomar mais uma anestesia, esperar mais um pouco e ver, porque senão pode ser que a gente precise evoluir para uma cesárea. Falou meio sem falar. Aí eu falei assim pra ele, o bebê cansou, então a gente vai cortar agora. Porque eu posso sofrer o tempo que eu sofrer, mas o meu filho eu não vou permitir sofrer. E naquele momento ele fez um semblante, sabe assim, é como se ele quisesse ouvir aquilo de mim. Talvez ele falou assim, olha, eu tenho ainda um tempo, mas é um tempo curto. Mas na hora que eu falei, pode cortar... E é isso que eu falo da intuição e de você abrir mão do controle. Né? Porque quando você permite que isso aconteça, você minimiza a sua frustração no processo. Exato. Porque o controle, ele te faz frustrar se as coisas saem do planejado, se saem do previsto. Isso. E aí eu acho que essa sensibilidade, e claro que isso vem né, dessa vivência do ser mãe, é claro que para quem não é mãe, isso vem de outras formas, sim, né? Não é que não exista isso em outros contextos, mas eu acho que forçadamente e naturalmente isso vem através da gestação. Com certeza. E aí eu acho que essa sua intuição, né, esse seu sexto sentido que já vem mais apurado, essa sua intuição e esse seu desejo de, não, aqui não é o lugar, não é o momento de eu ter controle e de aceitar, né? E isso faz com que você não se frustre. Então, poxa, se eu queria um parto normal ou natural e eu tive que tomar uma anestesia, tudo bem. Se eu tive que cair numa cesárea, tudo bem também. Isso. Porque é quando você realmente se permite viver aquilo sem controlar. Exatamente. Eu acho que muito da frustração, ela vem do excesso do controle e do desejo de sempre estar ali muito preso a isso. Isso é muito intrínseco da mulher, né? A mulher, ela é assim, eu tenho que dar conta da minha casa, do meu filho, do meu trabalho, da minha equipe, de tudo, assim, com muita maestria. E seja lá o caminho que você escolhe, você vai se culpar. Eu tenho uma mãe que ela era economista, carreira em banco, e ela abriu mão da carreira para cuidar dos filhos. E eu já tenho uma tia que, carreira em banco, tal, e ela não abriu mão da carreira e seguiu. Então, a minha mãe tem a culpa do abandono da carreira e a minha tia tem a culpa do, poxa, trabalhei muito. Então, seja lá o caminho que você escolher, a culpa vai vir. A culpa vem. E aí, como foi pra você? Aí ele nasceu, e como foi esse retorno do trabalho? Então, eu já vinha há algum tempo, isso antes da gestação, me questionando um pouco com relação ao futuro, sabe? E não ao futuro, eu amei e amo desenvolvimento de marca, negócio, olhar estratégico, pensar em desenvolvimento, em crescimento, em trocas com pessoas. Eu amo isso. Então, não é que eu desgostava do que eu fazia, mas eu me perguntava, será que essa é a única forma de fazer o que eu faço? Porque quando você está em empresas, muitas vezes você tem um conflito de valores, né? E às vezes tem um conflito de momento. E a gente sabe que o ser mulher e o construir família e o ser mãe, muitas vezes, em alguns lugares, se torna mais conflituoso, né? É quase como se você não tivesse a permissividade do ser tudo e só poder ser uma coisa só, né? Ter uma visão de foco somente. Então, naquele momento, e aí não era sobre o lugar que eu estava, né? Era uma coisa que vinha vindo, acho que desde que eu casei, e eu passei por algumas empresas, né? Então, eu trabalhei na Bombril, trabalhei no Grupo Bimbo, que foi uma das últimas experiências, trabalhei no Grupo Hipermarcas e Ontex, com diversas marcas,
com diferentes propósitos e missões de empresa. Mas foram diversas experiências que eram minhas, mas também do mercado, que eu via amigas vivendo e passando, se construindo carreira, mas tendo que abrir mão de coisas para isso, que eu falava, cara, eu não quero ter que abrir mão de algumas coisas. E aí eu comecei a priorizar o que eu queria abrir mão e o que eu não queria. E aí, quando veio a maternidade, principalmente depois do nascimento do Filipe, o que eu falei, eu tenho certeza de algumas coisas que eu não quero abrir mão nesse momento. E aí, muito vem do que era a Catarine sendo projetada e ser mãe, e vinha muito do que eu olhava para o passado e eu falava, isso que eu acho que me faltou, eu não quero que falte agora para ele. Então, era quase como eu me moldando no que eu gostaria de dar, no que eu não gostaria que faltasse, e como que eu encaixaria isso nessa minha frente profissional, sendo mãe e mulher. E aí eu falei, pera, eu quero gastar tanto tempo indo pro trabalho? Naquela época não tinha o home office, não tinha, né? Então eu gastava, eu parava para fazer uma conta básica. Era 1 hora a 1 hora e meia para ir, pelo menos umas 8, 9 ou 10 horas trabalhando. Aí mais 1 hora para voltar. Eu tinha em casa acordada 3 horas do meu dia. Porque o resto eu dormia e acordava e repetia de novo. E aí eu comecei a ter esse lugar de valores, propósito, futuro. E aí veio a maternidade, meu filho nasceu. Eu falava, como que eu trabalho essa equação? Eu preciso repensar. Então eu voltei ao trabalho depois de 6, 7 meses, né? 6 meses de licença e um período de férias, ciente de que eu amava o que eu fazia, mas de que talvez naquele momento eu não cabia mais naquele lugar, porque eu precisava expandir. E era um negócio de crescer mesmo, e não era um crescer do cargo, era um crescer de olhar para minha missão, para o meu propósito, para os meus valores, para as minhas prioridades, que eram outras. Então, quando eu falei lá no começo da Catarine que estava preocupada com a carreira, né, de eu sou analista júnior, pleno, sênior, uma hora eu vou ser coordenadora, uma hora não era mais sobre o cargo. Era como eu conseguiria somar tudo independente do cargo, mas eu me sentir mais completa em todas as áreas da minha vida e não só uma. Então eu precisei fazer essa ruptura e essa pausa num ato de coragem, porque para mim aquilo foi uma ruptura, né? E quanto tempo você ficou quando você voltou até sair? Poucos meses. Eu voltei em janeiro, eu saí em abril. 3 meses. 3 meses. Mas já era uma coisa que, como eu falei, eu acho que eu fui amadurecendo ao longo do tempo, assim, né? Então foram alguns meses ou ano antes de engravidar. E aí teve a gestação. E aí teve o nascimento em plena pandemia. E aí teve o retorno. E aí um retorno que já exigia, em alguns momentos, uns contatos presenciais. A gente não tinha... Eu tinha uma rede de apoio, mas assim, a minha sogra trabalhava, minha mãe trabalhava, meu marido trabalhava fora, minhas irmãs trabalhando. Eu não tinha uma super rede de apoio disponível ao longo do dia, num horário comercial o dia todo. E aí eu falava, aí nessa época eu tinha ajuda, eu tinha contratado uma babá querida, que estava com ele dentro de casa e comigo trabalhando, então, né? Mas aí eu falava, e aí veio a sensação, né? Poxa, eu preciso nesse momento sair de casa num auge ainda da pandemia, porque as pessoas estavam começando a ser vacinadas, as pessoas mais idosas. Eu falei, eu tenho um bebê recém-nascido, são 6 meses, 7 meses que ele tem, eu vou sair de casa, eu corro os riscos. Aí volta, né? O que vale pra mim agora? Eu falei, agora é a hora, eu vou tentar. E aí eu tive alguns estímulos externos, né? Tive algumas pessoas na família que abriram um pouco a minha mente. Tinha o Carlinhos me apoiando e eu falei, eu vou ganhar menos. Eu saio de um lugar de estabilidade. Eu tinha uma projeção de carreira. Eu estava numa posição que era já de coordenação gerencial, num patamar de que só faltava isso para virar o nome, mas eu já agia como, eu tinha equipe, eu respondia globalmente, eu viajava sozinha para responder pelas marcas. Então, eu tinha uma estabilidade. Como que eu vou deixar isso para trás, né? E aí eu volto para as crenças e como a gente é moldado no que é certo e no que é sucesso, né? Eu falava,
eu vou abrir mão de uma carreira estável numa empresa multinacional, onde eu tenho projeções e promessas, eu vou fazer isso? Então, eu fiz. Falei, bom, ainda sou nova, né? Acho que o tempo de arriscar e ver se é isso, se não é. E meu filho aqui precisando de mim. E o mundo lá fora nessa loucura toda de Covid, pandemia. Eu falei, eu vou. E aí, eu pedi demissão. Como foi que recepcionaram esse seu pedido? Estranharam. E na época eu tinha uma liderança feminina. E eu acho que foi um grande misto, na verdade, eu enxergo, de olhar para mim e falar, você está fazendo uma coisa que eu talvez não tenha tido coragem de fazer lá atrás. Mas te admiro. Mas é sério que você está fazendo isso? Olha o que você poderia ter já, né? Olha o que eu posso te oferecer. Então, mas eu estava muito certa. Eu acho que eu não dei nem muito espaço, assim, era isso. Já foi decidida. Já foi decidido. E aí eu pedi demissão, abri o meu CNPJ, comecei a prestar serviço para marcas de mães e mulheres empreendedoras. Então, na minha mente, era aquilo. Eu lidava com grandes marcas, grandes mesmo, assim, Pão Pullman, né, que está ali na mesa de todo mundo, fraldas Pompom, fraldas Big Frau, Bombril, Limpol. Assim, eu trabalhei com grandes marcas que tinham altos investimentos. E no momento que eu me tornei mãe, também eu pude acessar muito mais da realidade da maternidade, que era de mulheres que não eram aceitas mais no mercado e que abriam seus negócios. Era o auge do digital também, né? Então, muitas mulheres criando seus próprios negócios e suas marcas dentro do digital, e eu olhava e eu falava, mas não é esse caminho. Mas não é só olhando para isso. E aí foi quando eu falei, eu tenho como oferecer o meu conhecimento, que sempre funcionou muito bem para marcas de altíssimo investimento, de mais de milhões de reais, para marcas que não têm investimento nenhum ou têm pequenos investimentos, mas para mostrar que elas podem ser grandes, que elas podem se fortalecer, mas que não é só abrir um arroba no Instagram, colocar umas fotos e falar, tá aqui meu negócio, eu vou vender. Existem muitas camadas que fazem um negócio ter sucesso, né? E não é só uma roupa bonita, não é só uma identidade visual, tem um contexto que às vezes vem nessas camadas e que você, como empreendedora, porque eu chamo de empreendedora, quando você começa, você não tem uma equipe, você faz o marketing, você faz o financeiro, você faz a contabilidade, se você tiver que contratar alguém, você é o RH, você é a logística, muitas vezes, você é o rosto do seu negócio, porque tudo é muito humanizado. Então, nesse lugar do empreendedora, você vai olhar para a base sólida do seu negócio, você vai olhar para a construção de experiência do seu consumidor, para realmente você ser uma marca de recompra. Então, eu olhava para aquilo e falava, poxa, eu fiz isso com grandes marcas, por que eu não vou fazer com marcas de pessoas que estão vivendo o momento tanto quanto eu? Então, eu comecei a atender marcas de mães e mulheres empreendedoras com olhar estratégico de negócio, e eu fiz isso por quase 3 anos. E como foi a prospecção dessas mães, dessas empreendedoras? Como foi essa prospecção? Então, foi muito natural. Porque rolava muito boca a boca. Já tinha... meu Instagram não era um Instagram super grande, mas muitas mães e muitas mulheres passaram a se conectar ainda mais comigo por esse olhar da maternidade que eu também fui construindo ao longo da gestação, né? Comunicadora nata, então eu sempre, hora ou outra, estava ali falando sobre a vida, sobre as vulnerabilidades, enfim, desabafando, dando a minha experiência, trazendo a minha visão, né, não só para um negócio, mas para a vida. Então, eu acho que esse lugar de conexão que as pessoas foram tendo comigo foi construindo também essa minha base, né? Então, pessoas que já me conheciam da época de empresa, que também queriam abrir seus negócios ou queriam construir suas marcas, pessoas que vieram do boca a boca. Então, eu confesso que eu não fiz um exercício forte de prospecção, porque as coisas foram acontecendo mais naturalmente. Que marketing melhor do que o natural boca a boca não existe, né? Sim. E aí eu acho que também existiu esse lugar do inspiracional, né? Do que era a minha visão e do que as pessoas queriam ter como visão. Então, eu acho que isso foi muito natural. Eu cheguei em um momento específico de atender 11 clientes sozinha, porque eu também era uma empreendedora.
Eu não tinha um desenvolvimento de marca que focava no digital, porque eu queria desenvolver só negócios. Então, foram 3 anos assim, né? E foram muito prazerosos. Eu acho que foi um ato de coragem, um ato que me engrandeceu em outras frentes, ao mesmo passo que me trouxe sombras que eu não vivia num CLT, né? Então, a instabilidade, né? O exercício da prospecção, de ter o cliente, de manter o cliente, porque, afinal de contas, monetariamente, eu ganhava se eu tinha cliente. Se eu não tinha cliente, eu não estava monetizando. E meu filho pequeno, né? Óbvio, tem suporte do marido, mas eu sempre também tive uma posição protagonista. Eu sempre trabalhei, então também tinha o eu individual querendo prosperar. Então, era muito maluco, assim, o quanto isso mexe com a gente. Mas, independente disso, assim, essa fase, o empreender, e principalmente que eu estava trabalhando com consultorias individuais, eles eram muito pouco de troca e muito mais de uma coisa unilateral, né? Era eu entregando esse conhecimento e eu somando muito pouco a mim. Apesar de buscar conhecimentos, de fazer cursos, de ter trocas com essas empreendedoras, eu sentia que eu precisava de mais mão, sabe? Eu que vim desse universo onde o agir e o lançar marcas envolvia conversar com mais pessoas, o liderar mais gente, o crescer juntos, o fazer juntos. Eu falei, gente, eu tô sempre sozinha e isso é solitário. Empreender é solitário. E aí, naquele momento, eu pensava, tudo bem, eu posso construir equipe, posso escalar o meu negócio. Mas eu não sentia que era isso naquele momento. Pode ser que num futuro seja, naquele momento não era. E eu falava, está faltando um brilho. E aí, né, muito se fala sobre um puerpério, a mulher se reencontrar em tanto tempo. Não existe uma regra para a mulher se reencontrar em 3, 5, 6 meses, 1 ano. Foi quase após 3 anos que eu falei, pera, a Catarine perdeu um brilho. Em que lugar esse brilho ficou? E eu entendi que era na parte profissional. Que eu queria me preencher mais de realizações que eram comunitárias, que eram em conjunto, que era ter pessoas, que era ir para caminho juntos. Porque, no fim, eu dava uma consultoria, passava um tempo, eu entregava ali o meu objetivo e essa empreendedora seguia sozinha. E aí eu seguia de novo, e aí o meu lance sempre foi seguir junto, sabe? E eu acho que isso veio muito de como eu fui construindo a minha carreira e muito do meu perfil, né? E aí foi quando eu falei, eu preciso... aonde ficou esse brilho e como eu recupero ele? E eu falei, eu quero voltar para o mercado, né? Naquele momento ainda não era um abrir mão de um ou de outro, porque eu ainda, em alguns momentos... Vou ajudar, alguém me procurava, estava ali ajudando, estava ali dando um direcionamento e tudo mais, porque o servir para mim é muito importante, o sentir-se útil no servir para mim é muito importante. Mas quando eu falei, vou voltar para o mercado, e naturalmente eu falei, poxa, foram 12 anos dentro da indústria, eu vou voltar para o mercado dentro da indústria, dentro do marketing. Era a sua ideia inicial, voltar para a indústria. Era a minha ideia inicial. E, na verdade, não era nem só pela ideia, era pelo natural, né? Era a minha bagagem de 12 anos, que não, por 3 anos eu ressignifiquei e falei, como... Quando eu me perguntei, será que é só para o formato da indústria que meu conhecimento vale? Não. E aí eu entendi que eu ressignifiquei e levei ele para micro e pequenos negócios de mulheres e mães empreendedoras. E funcionou. E aí eu pensei, bom, se eu vou voltar agora para o mercado, eu vou voltar para a indústria. Era o natural, foram 12 anos. E aí foi quando eu tive contato com a agência que hoje eu trabalho, eu fui cliente já em outro momento, então eu já estive do outro lado da cadeira, né? Eles como agência da minha marca. E tive contato com eles e falei, poxa, eu tô voltando pro mercado, se vocês souberem, até porque lida-se com muitas empresas, muitas marcas e tal. Vamos conversar? E eu falei, vamos. Mas na minha cabeça eu não tinha projetado um retorno numa agência. E aí vamos conversar, e aí veio o desafio de agências de publicidade, normalmente elas são mais automatizadas, é um universo muito dinâmico, né? Eu tenho um cliente, ele tem uma demanda, ele tem um briefing, eu executo. Existe sempre uma estratégia por trás da execução, existe um planejamento, mas muito pouco se tinha da vivência do cliente, né? A vivência do cliente é o que ele me passa e não o que eu vivi.
Então, isso pensando na visão da agência. E aí, quando eu conversei com o fundador, com o Marcel, ele falou, a gente quer muito pessoas que tenham vivido realmente o bastidor. Porque quando o cliente traz a pressão e o briefing, a gente precisa, óbvio, ali decifrar e encontrar. Só que quando alguém vive, é diferente. Porque você tem uma outra percepção. Você sabe se uma ideia criativa, que é o universo da agência. A agência tem uma veia criativa. O que eu vou criar é viável? O que eu vou criar é possível? O que eu vou criar é percebido pela indústria ou pelo negócio, pela presidência? De que forma? E aí eles vieram com esse desafio, vem pra agência para trazer essa sua bagagem e para somar. E aí eu falei, esse não é um ambiente que já me fez parte por uma outra perspectiva. Eu demandando, né? E aí eu falei, será que isso vai dar certo? Não vai? Eu falei, bom, mais uma vez o não eu já tenho. E aqui eu estou sendo desafiada a viver o novo, de novo. E entendendo o quanto o meu conhecimento pode se adaptar a esse novo cenário e a esse novo ambiente. Vamos enfrentar. E aí eu entrei na agência, numa posição ali de head de atendimento, para operar o time de atendimento na lida direto com o cliente, então numa absorção de um briefing da forma mais correta, em como buscar as informações da forma mais assertiva, de como traduzir isso para o time interno, para o time criativo da melhor forma, de como filtrar, né, o que vinha de ideia do interno num planejamento para uma realidade do cliente que eu já tinha vivido. E eu falei, vamos. E aí eu assumi essa posição e com o tempo, né? Hoje eu tô há quase 1 ano e 10 meses, 1 ano e 9 meses lá. E recente, nos últimos 3 meses, 4 meses, eu assumi a posição de CEO. O fundador, né, que era o CEO, Marcel, ele permanece na gestão e na operação da diretoria da agência, mas muito no lugar operativo mesmo, né, como CEO, e eu assumi a posição de CEO para trazer ainda mais esse lugar de estratégia e de visibilidade para a agência. Então, mais uma vez, né, eu acho que é o moldar o conhecimento numa nova perspectiva, né, e muitas vezes a gente fica muito limitado a uma realidade. Né? Será que eu só funciono para esse formato? Que o meu conhecimento só é válido para esse tipo de perfil de trabalho? Quando, na verdade, você só precisa abrir sua mente e arriscar. Você estava numa lagoa, né? Mas tinha um oceano ali do seu lado e você, para enxergar, precisou abrir a mente. E essa posição de CEO, como é você ser uma CEO, mãe e mulher? Você acha que é mais desafiador do que se fosse para um homem na sua posição? Inevitavelmente é. Eu acho que assim, eu não posso falar pela minha perspectiva dentro de casa, porque eu tenho um marido e um pai muito colaborativo, né? Mas eu acho que essa não é a realidade da maior parte das mulheres. Então, talvez algumas das mulheres possam se boicotar, se auto-boicotar, a projetar a sua carreira num lugar diretivo, executivo ou como um CEO, por não ter essa base dentro de casa e por falar, putz, para eu ter isso eu preciso abrir mão de outra coisa e aí eu não quero abrir mão de outra coisa. Mas eu tenho esse marido e esse pai que é colaborativo e o que me permite, né, não abrir mão das minhas prioridades nas minhas versões como mãe, como família, mas colocar a minha carreira num lugar de prioridade tanto quanto. E aí eu acho que o tempo também nos faz entender que não é tudo sobre uma prioridade só. São os pesos que a gente tem que dar nos momentos certos. Então, obviamente, se meu filho está doente ou precisando de mim, esse prato ele vai subir e o outro vai dar uma queda. Mas se aqui está me demandando e aqui está tudo bem e eu tenho o apoio, eu vou olhar para minha carreira com outro enfoque. Então, assim, é o querer e o saber que você pode ser tudo. Mas principalmente com o descontrole de que em algum momento você vai ter que focar em alguma coisa. Então, eu acho sim que é mais fácil para o homem essa posição, se fosse unicamente o ser CEO e o ser pai, se ele não tem esse perfil colaborativo. Mas eu acho que ainda assim muito fica sobre a mulher, né? Existe uma sobrecarga.
existem coisas que ficam sobre nós, né? Então, a gestão do médico, do pediatra, quando vai, a vacina, o que tem que agendar, mas a consulta daqui 3 semanas tem um exame para fazer, esse exame tem que ser feito com 3 semanas antes, porque senão o resultado não fica pronto. Tem coisas, gente, que ficam com a gente. É escola que, se for ligar para falar que aconteceu alguma coisa, vai ligar para a mãe. Existe isso, né? Então, eu acho sim que fica mais difícil, mas a maturidade faz com que a gente também saiba dosar e equilibrar isso. E aí é só o tempo, né? Acho que é o tempo e as vivências e, enfim, as referências que a gente tem, as trocas que a gente tem e principalmente a projeção de onde a gente quer chegar com isso, né? Então, a mulher não é uma só, ela não precisa ter um papel só, né? Ela não precisa abrir mão de ser mãe para ser esposa, abrir mão de ser mãe para ser profissional. Existe espaço para todas essas versões. A gente só precisa aceitar o momento que a gente tem que dar mais atenção para cada uma delas. E equilibrar para não ficar aquela autocobrança, né? De, é minha culpa, eu não tô fazendo isso direito. Entender que certo momento vai ser uma coisa, certo momento vai ser outra, né? Exato. E eu acho que o lance do equilíbrio também carrega um certo peso, porque você escuta muito, eu tenho que equilibrar todos os pratos. Não, você não tem que. Você tem que aceitar que. Você tem que sim equilibrar esses pratos, mas que alguns deles vai estar mais lá embaixo. E outros vão estar mais em cima. E em determinado momento isso vai mudar o peso. Então, o ter que equilibrar todos de uma vez, isso que é o erro. Porque você não tem que equilibrar todos na mesma proporção. Você tem que aceitar que, como mulher, você aceita equilibrar todos eles. Você quer equilibrar todos eles. Mas o peso, ele é diferente entre todos. Sim, com certeza. E o que você acha, assim, que mais você teve de aprendizado nessa escolha que você fez na transição de carreira? O que você acha que mais aprendeu com essa transição? Eu acho que o ser resiliente e flexível, com certeza. E eu acho que a coragem, sabe? Porque isso permite que você assume riscos numa posição de liderança. Que você assuma riscos numa posição de gestão de uma empresa. E principalmente que liderar também é sobre liderar a sua própria história, né? O liderar não é o liderar pessoas, né? Eu acho que o meu maior aprendizado, inclusive na liderança, é como eu lidero a minha trajetória. Porque eu sou responsável por ela. Então, eu acho que isso me trouxe muita resiliência, me trouxe mais maturidade, me trouxe mais descontrole. E, consequentemente, tudo isso reflete nas escolhas que eu consigo fazer hoje em dia, não só para a minha vida, como para a vida da minha família, como para a vida da empresa que hoje eu estou à frente como gestão. Então, eu acho que é o assumir riscos, porque eu assumi riscos diante das minhas escolhas. E nada é perdido, né? Isso só faz com que a gente se torne mais forte, que a gente fortaleça essa bagagem e que muitas vezes fortaleça os ambientes que nós estamos inseridos. Então, eu acho que tem muito disso. Muito legal. E que recado você deixaria, assim, um recado inspirador para uma mulher que está no momento perdida? Eu não sei o que eu faço, minha carreira, meu filho, não me reencontrei. Que recado você deixaria para essa pessoa? Eu acho que muitas vezes o fato de você não se encontrar, ele está perdido por crenças. Ele está preso por algumas crenças de escolha, do eu tenho que abrir mão de uma coisa para ser outra. Você não tem que abrir mão de uma coisa para ser outra. E eu acho que é muito íntimo o momento certo de você parar para ver isso. Mas eu acho que, assim, autoconhecimento, muito autoconhecimento, sabe? Em nenhum momento se deixar para último plano. Às vezes, e eu sei que a gente às vezes olha para lugares de privilégio, né? Assim, ou por uma rede de apoio, ou por um pai participativo, ou por privilégios em outros sentidos, né? De oportunidades. Mas eu acho que coragem de imergir dentro de si, né? De fazer uma imersão em si. O que me dá prazer na vida? O que me faz sentir viva, né? Pode ser que isso seja a maternidade. E tá tudo bem.
mas pode ser que junto da maternidade venha a sua carreira. Isso não significa que você vai ser menos mãe, isso não significa que você vai ser menos mulher, mas a coragem de você emergir em si, encontrar realmente o seu prazer e a sua vida e trazer isso para fora. Seja ela de qual maneira for. Seja abrindo mão de uma carreira para ser só mulher-mãe, não tem problema. Mas o importante é que dentro de si você encontre o que te dá completude. E aí disso vai ser feito sucesso, gente. O sucesso ele vai fluir naturalmente. E ele vem de dentro, né? Ele vem de dentro. Né? Muito bom. Gente, o que falar depois desse podcast maravilhoso, né? Kati, obrigada por ter vindo. Obrigada a você. Contar a sua história. É muito inspirador, né? Nossa, nós, né, quando nós vemos outras mulheres com uma história assim brilhante, a gente fica tão... Ai, eu fico tão empolgada, assim, porque a gente sabe que é difícil, é mais difícil para a mulher, né? É mais difícil, a gente se cobra mais, a gente tem muito mais demanda, a gente é muito mais multitarefa, né? Então, a gente tem que aceitar um pouco as coisas e não levar tudo muito nessa pressão, porque a pressão, ela já é natural, né, ela já é natural, e eu acho que quando a gente dá mais foco, a gente dá mais peso. E quando pesa, não tem prazer em fazer. Então, eu acho que trazer a leveza na medida do possível diante das situações e dos desafios faz com que a clareza venha mais rápido. É isso. Muito bom. Obrigada, querida. Obrigada a você pelo convite. Legal. Adorei o papo. Nossa, muito bom mesmo. Muito bom matar a saudade. Gente, esse foi o podcast com Catarine Birk, essa mulher super inspiradora. Espero que todos vocês tenham gostado. Então, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e beijo. Até o próximo Pode Me Inspirar. Obrigada. Tchau, tchau.